Olá, terceiro ano. E aí, como é que vocês estão? Ó, eu tenho uma coisa para contar para vocês antes de começar a aula. Hoje, vamos guardar esse segredo, né? Vamos fazer uma surpresa, na verdade. Hoje é aniversário da Proselma e ontem foi aniversário da Pronádia. Então, deseja feliz aniversário a elas lá no grupo, gente. Elas não vão entender nada, que elas não assistem minha aula, não é porque é aula de geografia, mas aí elas vão ficar surpresas quando vocês desejarem feliz aniversário a elas. Hoje, lembrando que é o da Proselma e ontem foi o da Pronádia, tá bom? Combinado? Vamos fazer essa surpresa para elas. Ó, para a gente iniciar a aula de hoje, vamos fazer a autocorreção da página 26. Na página 26, todo mundo na página 26, foi um dever, uma atividadezinha que eu passei na segunda-feira, que a gente vai corrigir hoje. Aí a segunda questão diz assim: compare as ilustrações a seguir. Agora, complete o quadro com as características que diferenciam a área rural da urbana em cada aspecto descrito a seguir. Tá bom? Então, nós temos duas ilustrações aqui do lado esquerdo que me parecem ser do campo, ou seja, da área rural, e duas ilustrações do lado direito que me parecem ser da cidade, não é? Porque no campo, olha, observe essas duas ilustrações aqui da esquerda, né? As ruas ali estão parecendo que são de barros, nós vemos presença de mais verdes, né? De mais áreas verdes, nós estamos vendo, né, alguns animais, algumas plantações, as brincadeiras com as crianças são ao ar livre, tá vendo? Elas brincam mais ao ar livre, e nas duas ilustrações da direita, o que é que a gente observa? A gente observa uma casa próxima da outra, né? Uma construção próxima da outra. A gente observa mais carros, umas ruas asfaltadas. A diversão das crianças já são mais dentro de casa, brincando de videogame. Então, nós vamos ter que fazer o seguinte: completar o quadro diferenciando a área rural da área urbana. Vamos lá? Vamos corrigir para ver se vocês acertaram. Ruas. Como são as ruas na área rural e como são as ruas na área urbana? Vamos diferenciar? Eu trouxe duas imagens aqui para a gente ver. Aqui eu tenho uma rua aqui na área rural, da área rural, que geralmente as ruas das áreas rurais, né, não tem, são ruas que não são asfaltadas, diferentemente das ruas da área urbana, que são ruas asfaltadas, né? Então, quem colocou que na área rural são ruas de terra, né, não são ruas asfaltadas, tá certo. E colocou na área urbana que são ruas asfaltadas, ruas largas, compridas para os veículos passarem, então acertou. Pode colocar o sezinho de certo aí, tá bom? Vamos para a próxima diferença, desculpe, da área rural para a área urbana. Trata-se das construções. Como são as construções na área rural e as construções na área urbana? Na área rural, eu tenho poucas construções, né? Algumas casas, pouquíssimas casas, umas casas afastadas da outra. Mas na área urbana, não. A gente vê muitas construções, umas próximas às outras. Uma aglomeração, né? Muitas construções mesmo. Então, quem colocou assim, que as casas são distantes umas das outras, ou que tem poucas construções na área rural, tá certo? E na área urbana, quem colocou que há muitas construções, muitas mesmo, né? Às vezes construções umas bem próximas das outras, acertou também. Vão corrigindo, lembrando, colocando o Czinho de certo para quem acertou e corrigindo, né? Colocando a resposta correta para quem não acertou. Vamos para o próximo. Natureza. Como é a natureza na área rural e a natureza na área urbana? Bem, na área rural a gente vê mais plantações, né, mais áreas verdes, diferentemente da área urbana, que eu trouxe uma imagem aqui para vocês, que a gente vê poucas áreas verdes. Se duvidar, nessa imagem ali tem pouquíssimas áreas verdes, né? Um caminhozinho ali de áreas verdes só, apenas isso. Mas na área rural tem mais áreas verdes, tem muitas plantações, etc. Então a gente pode colocar isso na nossa resposta. A gente coloca aqui na área rural, tem um predomínio de áreas verdes com plantações e até florestas, né? E na área urbana existem poucas áreas verdes. Tudo bem? Estão acertando?
Como são os sons e os cheiros na área rural e na área urbana? Olha, os sons na área rural, geralmente a gente escuta sons de animais, né, dos passarinhos, né, das galinhas, dos animais que tem na área rural. Já na área urbana a gente escuta mais barulho, né, aquele som de buzina, de pessoas falando o tempo todo, né, e a gente escuta mais esses sons. Então a gente coloca isso lá na nossa resposta. Agora, se tratando de se tratando do cheiro, qual é o cheiro que a gente sente na área rural? Geralmente o cheiro da grama, né? O cheiro das plantações, diferentemente da área urbana que a gente sente aquele cheiro, né, de fumaça, né, que os veículos emitem, né, aqueles gases poluentes. Então, vamos colocar na nossa resposta que na área rural há pouco trânsito de veículos, às vezes quase nenhum, né? Predominando os sons da natureza, como sons de pássaros, de insetos, como grilos e cigarras, sons de animais de criação, como galinhas, bois e porcos, e etc. E os cheiros são cheiros de grama e cheiro das plantações. E na área urbana a gente coloca assim, ó, que há concentração de veículos, assim predominam os sons dos motores dos carros, de buzinas, sons de helicópteros, de aviões, e etc. E o cheiro da fumaça dos veículos e das fábricas também. Olha, gente, não necessariamente vocês colocaram igualzinho ao meu, mas se estiver parecido com o meu, pode colocar o Czinho de certo, tá bom? A alimentação. Como é a alimentação na área rural e a alimentação na área urbana? Como é que são fornecidos esses alimentos? Olha, geralmente na área rural, os alimentos eles são tirados, as frutas mesmo são tiradas do pé, as plantações são colhidas e utilizadas ali mesmo. Já na área urbana, os alimentos eles já são processados, ultraprocessados, as frutas que chegam a gente precisa ir no mercado comprar, né? Então tem essa diferença da área rural para a área urbana. Então, na nossa resposta, a gente pode colocar assim, que os alimentos são naturais na área rural, as frutas são colhidas das árvores, são colhidos da plantação, etc. E na área urbana, a gente pode colocar que os alimentos são industrializados, processados e vendidos em supermercados, tá bom? E para finalizar, como é o lazer das crianças? Até aquela imagem da questão 2 mostra que as crianças brincam mais ao ar livre na área rural. Enquanto que na área urbana as crianças brincam mais com seus aparelhos eletrônicos dentro de casa. Aqui à esquerda nós vemos que na área rural as crianças estão praticando o ato de pescar, né? Estão brincando mais ao ar livre. E na área urbana as crianças jogam mais seus videogames, etc. Brincam com celular. Então, na nossa resposta, a gente poderia colocar assim, que o lazer das crianças é mais brincar ao ar livre na área rural, enquanto que na área urbana é assistir televisão, brincar com eletrônicos, etc. Tá bom? Nós vamos agora fazer uma atividade. Essa atividade vocês têm que prestar bastante atenção, que eu vou dizer como é que vocês vão fazer. A atividade é de contação de história, tá bom? Vão prestando atenção que eu vou indicar o passo a passo que vocês têm que fazer. Primeiro, vai no módulo de geografia lá no material de apoio e recorta as cartas do material de apoio de geografia referente à contação de história. Depois que vocês recortarem, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão escolher uma carta com seu personagem preferido. Tem vários personagens ali. Você escolhe uma carta só, né, do seu personagem preferido dentre aqueles ali. Depois, vocês vão dar um nome para esse personagem, né? Porque a gente vai contar uma história e esse personagem precisa ter um nome. Escolham um nome para esse personagem, tá bom? Usem a criatividade de vocês. Quarto passo, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão escolher uma carta com o seu cenário preferido. Pode ser um cenário da área rural, pode ser um cenário da área urbana. Tem os cenários lá da carta do material de apoio. Então vocês escolhem um cenário preferido, tá bom? Depois, vocês vão criar um nome para o município em que acontecerá a sua história. Então, por exemplo, esse município é o município de Braga Neto.
escolhi um nome para o meu município, né? Não vale escolher mais esse nome, porque eu já escolhi o nome para esse município. Então vocês escolhem um nome para o município de vocês. Estão entendendo? Próximo passo. Sexto, vocês vão registrar a história de vocês no módulo de geografia na página 28. Então vocês vão lá, vão colar o seu personagem preferido, vão colar o seu cenário preferido e depois vão escrever a historinha de vocês, contando essa história, tá bom? E por fim, vocês vão contar a sua história via áudio no grupo do WhatsApp para que seus colegas possam ouvir também. Então, depois que vocês terminarem de fazer, né, de botar lá no módulo a sua historinha, vocês vão contar essa história via áudio, para que seus colegas ouçam vocês, ouçam a historinha de vocês, que está se passando ou na cidade ou na área rural, né? Então, vocês vão contar tudo direitinho. Agora, uma observação. Tente enviar toda a história contada por você em apenas um áudio, para não sobrecarregar o grupo, tá bom? Porque para não ficar enviando eu de pouquinho em pouquinho, para não ficar enviando de pouquinho em pouquinho, né, áudios cortados, tenta enviar um áudio só, em apenas um áudio, para não sobrecarregar o grupo. Até eu estou curioso para ouvir a história de vocês, tá bom? Então realizem essa atividade e eu estou esperando ansiosamente no grupo vocês contarem, tá bom? Um beijo, bom final de semana e a gente se vê no grupo que eu quero ouvir a história de todo mundo. Beijo!